Capítulo 395 Provocação. Quando o jovem tenente viu tantas figuras poderosas o encarando, sentiu um leve incômodo, mas nada se comparava aos olhos do sujeito à sua frente, o mago Punhos de Ferro. Seus olhos eram como os de uma besta, olhando-o com interesse. O que esse cara tá planejando ao me arrastar para isso? Fernando perguntou-se, irritado, voltando a olhar para Heitor, que o havia colocado em tal situação difícil. Oh! Um batalhão desconhecido foi responsável por isso? Alonso disse, encarando o jovem pálido. Mesmo com outros batalhões liderados por capitães, tudo ficou nas costas de um pequeno tenente? Que interessante. Quando as pessoas ao redor ouviram isso, uma série de discussões começou. Ninguém questionou se o Batalhão Zero foi de fato o responsável ou não, afinal era algo anunciado pelo próprio general-comandante, mas ainda soava como algo estranho. Batalhão Zero? Acho que já ouvi esse nome antes. Lembro que o general Wayne deu uma grande recompensa a eles alguns dias atrás. Ah, me lembrei, esse não o batalhão que causou uma grande confusão em Belay? Soube que eles exterminaram uma guilda inteira. O quê? E como eles ainda existem? O tenente deles não deveria estar preso? Pelo que soube, vários generais interviram em seu nome. Até mesmo o Cavaleiro Branco, Ferman, falou a seu favor. Não acredito. Um cavaleiro? Por que isso? Pelo que soube, o líder deles, Fernando, teve um grande papel na retomada de Belay. As pessoas ao redor comentaram, sem se importarem em serem discretas ou não. Muitos ali eram tenentes e capitães de várias regiões, vários deles com diversas conquistas. Para eles, mesmo que o rapaz tivesse tido um ou dois feitos importantes, deveria ser apenas um caso de sorte. Mesmo Alonso e os dois capitães, ao seu lado, ficaram surpresos quando ouviram os comentários. Então o homem, com longos cabelos e barba, sorriu. Fernando, certo? Me diga, você realmente fez isso sozinho? Ou talvez o pequeno leão ao seu lado esteja apenas tentando ajudá-lo? O homem disse, com certa altivez. É melhor não mentir para mim, detesto mentirosos. Heitor franziu a testa ao ver o sujeito chamá-lo novamente de pequeno leão, pois parecia algo proposital. Além disso, parecia claramente estar tentando intimidar Fernando, para que ele desmentisse suas próprias palavras. O jovem pálido, ao ser questionado, manteve um rosto inexpressivo. Mesmo sentindo a pressão do sujeito, não demonstrou ser afetado um segundo sequer, pelo contrário, seu rosto estava levantado e seus olhos calmos. Essa é uma conquista do meu Batalhão Zero e de nenhum outro, respondeu, de forma calma, mas alto o suficiente para que todos no local pudessem ouvi-lo. As pessoas ao redor ficaram surpresas com a maneira que o jovem pálido falou, sem demonstrar muita cortesia ou respeito a alguém que além de ser seu superior é uma figura ilustre. Todos que estavam ali eram capitães e tenentes, pessoas vividas e com experiência de anos, então mesmo que não entendessem exatamente a situação, sabiam que o mago Punhos de Ferro estava tentando pressionar o rapaz. Apesar disso, o jovem não recuou ou se acovardou. Deve-se saber que a fama da Brigada Salazar era muito alta e sua influência não poderia ser subestimada, mesmo capitães comuns tinham que ter cuidado ao falar na frente desse homem. Os dois capitães, que estavam ao lado de Alonso, já pareciam descontentes com a recusa de Heitor, então ficaram ainda mais irritados. Eles não se atreviam a criticar o jovem negro, pois este era apoiado pelo próprio Wayne, mas o mesmo não se aplicava a esse pequeno tenente. É melhor não mentir, rapaz, diga a verdade de uma vez. O homem careca falou, de forma ameaçadora. Você não vai querer problemas, certo? A mulher ao seu lado, com cabelos castanhos enrolados e curtos, disse. Fernando olhou para essas duas pessoas, ambos eram capitães, talvez tão ou mais fortes que Banjo e Amanda, provocá-los era a pior das escolhas. Entretanto, recuar agora seria o mesmo que dizer que os esforços de Theodora, Kelly e dos outros que participaram na missão de infiltração não eram nada. Ele não iria permitir que isso acontecesse e nem tinha o porquê, pois estava dizendo a verdade. Além disso, havia mais um motivo: se ele quisesse se manter no caminho do poder, não poderia abaixar a cabeça para outras pessoas dessa forma. Eu já falei que meu Batalhão Zero é o único responsável, vocês dois são surdos ou o quê? Fernando disse, com uma expressão gelada. O que, e até mesmo o capitão careca ficou sem palavras, ao ver um mero tenente desconhecido falando com ele dessa forma.
As pessoas ao redor também ficaram surpresas, alguns até o elogiaram mentalmente por insultar um membro da Brigada Salazar, mas também ficaram com pena do jovem por ser tão atrevido, as consequências para isso não seriam baratas. Mesmo Banjo e Amanda ficaram impressionados, não sabendo se o rapaz era corajoso ou idiota. Agora fudeu. Heitor, por outro lado, deu um leve suspiro. Ele esperava usar isso para forçar o rapaz ao seu lado, dando uma ajuda no momento certo para ganhar sua gratidão, mas não esperava que ele seria tão ousado a ponto de insultá-los. Mesmo que com seu talento ele pudesse construir uma base tão poderosa quanto Alonso, isso era algo no futuro, no momento a diferença entre ambos era grande demais. Seu fudido, quem você pensa, cu? Quando o Capitão Careca estava prestes a dar um passo à frente, a grande manopla negra de Alonso levantou-se, interrompendo seus passos. Interessante. O homem com longos cabelos e barba disse, com um sorriso. Inicialmente ele só queria incomodar um pouco o novo protegido de Wayne, não esperava encontrar outra pessoa que chamasse sua atenção. Quanto ao Gazarra, parece que você ainda é irritante como sempre, não importa quanto tempo passe, Alonso Allen. Uma voz poderosa e impetuosa soou, quando um homem alto e loiro, seguido por várias pessoas, se aproximou. TSK, não enche, Abner. O mago Punhos de Ferro disse, com uma leve irritação em seu rosto, surgindo pela primeira vez. Quem é esse? Alguém perguntou, de forma curiosa. Esse é Abner, o leal, líder da Brigada Novios. Em termos de importância, eles e os Salazar estão em termos de igualdade. Um homem disse, com alguma emoção em sua voz. Leal? Que tipo de apelido é esse? Não parece algo muito inspirador. Um tenente mais jovem falou. É melhor você não zombar dele, ou terá problemas. Seu apelido de Leal foi dado a ele pessoalmente pelo general Ramon. Soube que ele e sua brigada protegeram por 3 dias e noites uma importante linha de abastecimento durante um conflito com outra legião. Mesmo ao preço de sua brigada quase ter sido completamente dizimada, ele não recuou. O homem disse, com alguma admiração. Muitas das pessoas que ouviram isso ficaram impressionadas. Eram raras as pessoas que arriscavam tanto para cumprir uma missão. A maioria optaria por recuar quando tivesse tantas perdas. O que está fazendo? Intimidando os novatos? O homem chamado Abner disse, com um sorriso. Não se mete no que não lhe diz respeito. Alonso respondeu, com alguma irritação. Apesar do tratamento, os dois homens não pareciam ter alguma hostilidade real um para com o outro. Você deve ser Heitor Sariel, ouvi falar de você, Abner falou, com algum respeito em sua voz. Soube que os generais têm grandes expectativas sobre você, espero que sejam cumpridas. Em relação a Alonso, com sua aura intimidadora, Abner parecia muito mais ameno. É claro, farei o meu melhor. Heitor respondeu, de forma calma e com um sorriso. Ei, Alonso, venha, os generais convocaram os capitães das brigadas nomeadas. Abner disse, seguindo em direção à gigantesca tenda do QG, com seus seguidores a reboque. Em termos de importância, capitães que lideravam brigadas nomeadas tinham uma autoridade que se assemelhava à de um major, afinal, muitos dos majores eram puros combatentes, que não lideravam, então em relação a valor estratégico, esses com certeza seriam inferiores. Logo, não era estranho que esses capitães fossem uma exceção, convidados para esse tipo de reunião importante. O sujeito barbudo bufou, sem responder, pelo contrário, seus olhos voltaram-se para o jovem pálido e Heitor. Estarei de olho em vocês dois. Após dizer isso, o homem saiu, acompanhado dos seus 2 seguidores, que lançaram um olhar ameaçador em direção a Fernando. Logo os 2 líderes das brigadas nomeadas entraram na tenda, com seus seguidores aguardando não muito longe. Após isso, Heitor aproximou-se do jovem tenente. Escuta, você não tem muito amor à vida, né? Disse, com um rosto calmo. Pensei que eu causava problemas, mas você é bem pior. Fernando olhou com uma expressão irritada, pois havia sido o sujeito que o colocou naquela situação. Tenente Fernando. Uma voz familiar soou. Quando o rapaz pálido olhou na direção, viu um rosto conhecido. Tenente Carus. O jovem respondeu, de forma respeitosa. Era o tenente da 1ª guarnição de Vento Amarelo. Ele ficou surpreso ao vê-lo, afinal não via os membros da 1ª guarnição desde Belay.
Inicialmente acreditou que Dmitri havia os afastado, assim como fez com Raul, mas vendo ali, percebeu que não havia sido o caso. Com licença. Fernando disse, em direção a Heitor, Amanda e Banjo. Ele já não estava com a menor vontade de interagir com os três, então vendo Icarus, percebeu que era uma ótima oportunidade de se distanciar deles. Observando o jovem tenente saindo, Heitor suspirou. Não só sua tentativa de conseguir trazê-lo para o seu lado havia falhado, como o rapaz parecia ainda mais irritado com ele. Que peixe difícil de pescar! Pensou.